Muito bem, bem-vindos ao nosso 30º estudo. Vamos à revisão da semana passada, através das perguntas. Nós vimos muita coisa semana passada, né? Então vamos lá, foram uns 700 anos de história na semana passada. Por que Deus escolheu homens para serem seus mensageiros? Para levar sua palavra ao seu povo. Exato, para levar a sua palavra. Mas o que Deus queria com isso, levando a sua palavra? Ele queria se fazer conhecido. Por isso que Deus escolheu homens. Ele queria se revelar ao homem. E ele diz essa palavra, difundir o evangelho a todas as criaturas. Sim, também fala isso. O que os profetas de Deus diziam a Israel naquela época, a qual a gente viu na semana passada? Se arrependesse, exatamente. E arrependesse do quê? Seus pecados. Que pecados? Quais pecados eles estavam cometendo? A idolatria. Estavam adorando falsos deuses. E é isso que Deus mandava eles se arrependerem. Destruir esses deuses e se voltarem a Ele. O que o Senhor disse que faria se eles recusassem arrepender-se? Traria juízo sobre eles. E esse juízo seria fazendo eles serem expulsos da terra deles, né? E escravos de outro povo. Apesar de milhares de anos terem se passado, não tem aquela hífen ali, é hífen, né? Aquele tracinho ele não tem, foi um erro de escrita mesmo. Deus esqueceu sua promessa de enviar um Salvador? Será? Não, ele continuamente repetia isso aos profetas. Virá um homem, o libertador, e isso acontecerá com ele, e os profetas registraram isso, nós temos na Bíblia isso, e nós vamos ver inclusive. A quem Deus deu mais informações sobre o libertador vindouro? Acabei de responder, os profetas. Qual foi a atitude da maioria dos israelitas em relação a Deus e os seus profetas? Desprezo e ódio. Isso, desprezo pela palavra de Deus e ódio pelos profetas. Até perseguiam os profetas e matavam os profetas. Os falsos profetas não eram mortos, mas os verdadeiros eram. Os israelitas continuaram indo ao templo, oferecendo sacrifícios e adorando a Deus? Eles não abandonaram isso? Não abandonaram. Continuaram e ainda continuaram adorando outros ídolos juntos. Porque Deus não aceitava a adoração e os sacrifícios de muitos dos israelitas? Deus vê a intenção. E Deus via a intenção deles e não se agradava. Mas o que Deus queria deles nessa adoração? Deus queria que fosse o único na vida deles. Não dividisse a sua glória com nenhum Deus, né, falso. Tinha que ser o único. Eles tinham que realmente amar Ele. O que Deus diz sobre todos nós em relação a essas intenções que a gente tem, que são ocultas? Nós vimos aqui um versículo de Jeremias 17, 9. Que o nosso coração é enganoso. Então, da mesma forma, Deus conhece esse coração. Naquele versículo diz que Deus é o único que conhece o coração do homem. Deus aceitava qualquer israelita. Sim ou não? Por que não? Israel não era o povo de Deus? Citava quem adorava ele. Qualquer israelita que cria nele e era arrependido, né? E era aceito por Deus. Fazia exatamente como Deus mandou. Quem esses israelitas crentes estavam aguardando? Eles aguardavam o Salvador, prometido várias vezes na palavra. O que o Senhor permitiu que acontecesse às 10 tribos do norte de Israel? Um povo. Lembram qual? Assírio. O povo assírio dominou eles e expulsou da terra deles.
O que o Senhor permitiu que acontecesse com Jerusalém e com as 2 tribos do sul? Alguns anos depois. Você lembra que a gente leu um texto? Toda a cidade foi destruída completamente. E o que aconteceu com o povo? Quem não morreu foi levado como escravo para onde? Babilônia, que foi o povo que conquistou eles. Algum israelita retornou à sua terra? Sim, retornaram. O que eles fizeram quando retornaram a Jerusalém? Construíram a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém nesse termo não, mas refizeram Jerusalém. E aí eles fizeram o quê? As suas casas, os muros e o templo, exatamente. Que novo nome os israelitas receberam ao retornar da Babilônia? Judeus. Por que judeus? Vocês lembram? Provavelmente porque eles eram da tribo de Judá. Isso. Que povos conquistaram os judeus depois disso? Depois que eles voltaram? Os gregos e os romanos conquistaram eles, exatamente. A quem os romanos adoravam? Adoravam a César, entre outros deuses. Adoravam o rei deles. O que eram as sinagogas? Um lugar para aprender da lei e poder ler ela também. Um prédio, né? E essas sinagogas eram espalhadas por onde? Pelo mundo todo. O mundo da época. Havia alguns judeus que eram verdadeiros crentes, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Davi? Sempre houve. Sempre na história de Israel houveram esses crentes. Então, no estudo de hoje, nós vamos começar aí a partir do último profeta que falou no nome de Deus. O profeta Malaquias. Inclusive, o último livro que nós temos no Antigo Testamento é o livro dele, de Malaquias. Então pode abrir aí no livro de Malaquias, o último do Antigo Testamento. É o que fala do dízimo, né? Esse texto é muito usado. Mas nós vamos usar um texto diferente. Existem outros textos nesse livro também. E nós vamos usar um texto diferente hoje. Então deixe marcado aí, se você achou. E nós não vamos usar agora. Vamos usar logo em seguida. Mas deixe marcado. Então, hoje, só falando sobre Malaquias, né? Malaquias, ele mais uma vez, ele relembrou os judeus sobre o libertador. Ele foi o último profeta a falar e ele disse: virá o libertador. Fiquem atentos. E ele também disse que antes do libertador viria alguém. Quem? Quem é que ia vir antes do libertador? Viria um mensageiro de Deus. E esse mensageiro ele teria uma função. Ele ia preparar o caminho para o libertador. Então Malaquias falou sobre esse mensageiro. E depois da morte de Malaquias, os judeus eles continuaram aguardando o mensageiro e o libertador. E eles esperaram ano após ano. Esperaram década após década. Século após século. E o libertador não vinha. E nem o mensageiro. E aqui nós temos um tempo de completo silêncio de Deus. Como assim silêncio de Deus? Nenhum profeta mais surgiu. Durante muitos anos, nenhum profeta se levantou e disse: Deus mandou dizer isso para vocês. Falsos profetas se levantaram, mas não verdadeiros. Então, como nunca antes na história de Israel, Deus parou de falar com eles. Imagina a insegurança que traz isso ao povo. A tristeza e a expectativa, né? Quando vai vir? Será que Deus está fazendo um silêncio para a chegada do libertador? Então, eles aguardavam, e eles aguardaram 400 anos até a vinda de alguma coisa que trouxesse esperança a eles. E
enquanto para a maioria dos homens Deus estava em silêncio, Deus estava até mesmo afastado da terra, né, para alguns, de uma maneira quieta, Deus estava trabalhando. E nós vimos aqui na semana passada que o trabalho de Deus foi através dos povos que conquistaram Israel. A língua grega foi um propósito de Deus. As estradas romanas foram um propósito de Deus. Eu não falei na semana passada, mas os mares, os romanos, eles deixaram os mares seguros. Antes era inviável atravessar os mares. Era cheio de piratas e perigos. E ficou seguro. Então Deus foi trabalhando e preparando tudo para a grande chegada do libertador. Então, depois de milhares de anos, Deus finalmente iria cumprir o que prometeu lá no Jardim do Éden. E hoje nós vamos iniciar, duas alegrias nós vamos ter hoje. Nós vamos iniciar o Novo Testamento pela primeira vez e nós vamos descobrir hoje mesmo quem é o libertador. Quem é esse homem? Antes de nós falarmos quem é o libertador, nós vamos começar com a história de um casal idoso, judeu, que vivia nesse momento, 400 anos depois de Malaquias. Vamos abrir em Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, lá no capítulo 1. Lucas 1, e nós vamos ler os versículos 5 e 6. No tempo de Herodes, rei da Judéia, como eu falei para vocês, os romanos, quando eles conquistavam um local, eles escolhiam os governadores da região. E esse Herodes era um governador escolhido pelos romanos. Então, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre esse casal. Qual era o nome deles? Zacarias e Malaquias, isso? Não, Zacarias e Isabel. Esses eram os nomes. E eles tinham, ou ele tinha, Zacarias, uma função muito importante no povo dele, em Israel. Que função era essa? Ele era um sacerdote. Ele era o sumo sacerdote? Não, ele era um sacerdote. O que fazia um sacerdote? Nós já vimos aqui. Ele cuidava dos sacrifícios, ele cuidava dos trabalhos no templo. Então ele tinha uma função de mediador. O sumo sacerdote ele tinha essa função maior, mas o sacerdote também era um mediador entre os homens, os judeus, e Deus, fazendo sacrifícios, também orando. Então esse homem tinha essa função e ele era um descendente de Arão. Porque para ser um sacerdote era necessário que fosse descendente de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, ele e a família dele. E depois, a partir dele, vieram todos os sacerdotes. E não só ele era descendente de Arão, como também é dito aqui no texto, que a Isabel também era descendente dele. Então era uma família aí, de um ofício muito importante. E é interessante que nós vemos aqui, que eles eram o quê? Primeira coisa que é dito, ali no 6, versículo 6, eram justos. Justos aos olhos de Deus. Agora, vocês lembram como Abraão recebeu justiça de Deus? Pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado ou imputado como justiça. Nós já vimos isso aqui. Então a justiça desses dois não é no fato de que eles não eram pecadores, mas de que eles eram o quê? Crentes em Deus, crentes nas suas promessas. Então isso fazia deles o quê?
justos, porque eles tiveram fé, assim como Abraão. E esses dois, esse casal, eles eram justos aos olhos de Deus, eles confiavam e cumpriam a palavra de Deus. Aqui é dito que eles cumpriam tudo de uma maneira irrepreensível, ou seja, ninguém no povo poderia chegar e dizer assim: olha, vocês falam uma coisa, mas eu vejo vocês viver outra. Não, eles viviam o que eles criam realmente. E eles faziam sacrifícios do modo como Deus ordenou a eles. Eles cumpriam a palavra de Deus, buscavam obedecê-la. Então esse casal aqui era um casal muito especial. Agora vamos continuar então o versículo 7 e descobrir mais alguma coisa sobre eles. Mas, embora fosse um casal muito especial, eles não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Zacarias e Isabel não tinham filhos. E isso, hoje, é um motivo de tristeza, com certeza. Mas naquela época, a tristeza era maior. Por quê? Porque a tristeza era aliada à humilhação. Um casal que não tinha filhos naquela época, ele era visto com desprezo pelo povo. Era como se fosse até mesmo amaldiçoado por Deus. Um casal que não podia ter filhos. E durante toda a sua vida, agora ela já era velha, ela não pôde ter filhos. E é interessante ver que... Vocês se lembram de alguém que já era velho, um casal que já era velho, e que a mulher era estéril também? Abraão e Sara, aliás, né? Abraão e Sara, era a mesma situação que eles tinham. Vamos ver o que acontece então. Os versículos 8 a 14. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Então, nós vemos aqui, através dessa imagem, uma representação dessa situação na vida de Zacarias. Zacarias, num dia comum para ele, trabalhando como sempre, recebe uma visita num lugar onde não deveria ter visitas. Dentro do templo, só deveria estar ele. Não deveria ter mais ninguém ali. Mas ele encontra alguém. E isso deixa muito perturbado. Mas mais perturbador ainda é o que esse anjo diz para ele. O que ele falou para ele? Que ele ia ter um filho. Mas ia ser com outra mulher? Será que não ia ajudar a Deus a ter uma outra mulher? O que é dito aqui? Teria um filho de quem? Que a Isabel ia ter um filho. Então ele recebeu a notícia de que a esposa dele, depois de tantos anos sem poder ter filhos, agora já impossibilitada de ter filhos, velha, não tem como ter filhos, naturalmente não tem como, mas o anjo estava prometendo que eles teriam um filho, e ainda disse não só que ia ser um filho, mas que esse filho ia ser uma fonte de alegria, prazer para eles. Esse filho ia trazer prazer para eles. Quem é que fica feliz com a notícia de um filho? Qualquer pai fica. Mas quando fica, imagina um pai saber que o filho vai dar alegria para ele no futuro, através de um anjo que diz: esse filho vai dar alegria para ti. É uma alegria dobrada. E qual seria o nome desse filho? João. Esse seria o nome dessa criança. Vamos ler um pouco sobre o que é dito sobre essa criança, nos versículos 15 a 17.
Ele diz, né? Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. É impressionante ver aqui que Deus, ele sabia como seria Zacarias, sem mesmo Zacarias ter sido concebido. Ele nem estava na barriga da mãe dele. João nem estava na barriga da mãe. E Deus já sabia tudo sobre João. E o que é dito aqui sobre João é algo bastante animador. Qual seria a missão da vida de João, segundo esse texto? Os versículos aí 16 e 17. Ele ia trazer de volta a Deus os muitos filhos de Israel. O que mais? Olha o texto aí. O que é dito no final do versículo 17? Ele vai deixar um caminho, um povo preparado para o Senhor. Agora eu pergunto, quem será que é João para receber isso de Deus? Para nascer de uma forma impossível, né? Especial, e ainda ter esse ofício, essa missão na sua vida. Antes de poder responder essa pergunta, vamos voltar lá em Malaquias e ver o que Malaquias falou a respeito do mensageiro que viria antes do libertador. Malaquias 3, versículo 1. Esse é um dos textos de Malaquias que fala sobre o mensageiro. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. O que é dito a respeito desse mensageiro aqui também? No versículo, logo no início do versículo, que ele preparará o quê? Um caminho diante de mim. Mim quem? Do Senhor. E quando a gente olhou o texto em Lucas, o que era dito lá? Vamos voltar lá. Lucas 1, 17. Ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse caminho que seria preparado, na verdade, era o povo. E João aqui, ele está sendo prometido a Zacarias 400 anos depois que Malaquias falou isso, sobre alguém, um mensageiro que viria. E agora, finalmente, estava se cumprindo. João seria esse mensageiro. Ele seria o profeta que Deus prometeu enviar antes do libertador. Agora, se o profeta que iria chegar antes do libertador estava chegando, quem chegaria logo após ele? O libertador, logicamente. Mas percebam uma coisa curiosa.
na verdade, extraordinária nesse versículo 17. Aqui está dizendo que o mensageiro, ele iria adiante de quem? Do Senhor. Lá em Malaquias 3:1 diz que o mensageiro prepararia um caminho para o Senhor. A palavra Senhor lá no Antigo Testamento, quando ele está falando, vocês sabem que é quem? Yahvé, o Deus da Bíblia. Mas será que a palavra Senhor aqui também se refere a Deus? Porque se o mensageiro está preparando um caminho para Deus, não seria para o libertador? Mas olhem só, a palavra Senhor que está aqui é a palavra grega Kyrios. E essa palavra grega Kyrios, sabem a quem ela é atribuída? A Deus. Sempre que a palavra Kyrios aparece no Novo Testamento, é uma referência a Deus. Então, quem é que afinal ia vir? Deus ou libertador? Os dois. Quem? Como assim? Como assim os dois viriam? Não ia ser só o libertador, agora Deus ia acompanhar ele? Não. O libertador de todos os homens seria nada menos do que o próprio Deus. Ele seria o libertador. Nenhum homem poderia libertar o homem, mas o próprio Deus poderia libertar os homens. Então viria o libertador, e esse libertador é Deus. Nós vamos entender um pouco melhor isso adiante. Agora, esse libertador, ele seria um descendente de, ou da um descendente da Vi. Lembre-se de Gênesis 3,15. Um descendente da mulher. Não de, sim, também de Davi. Ele seria um descendente de Davi. Ele seria um descendente de Abraão. Mas como assim? Se Deus vai vir, como é que ele seria um descendente da mulher? Um descendente de Davi, um descendente de Abraão? Como isso? Sosseguem um pouco, nós vamos ver isso em seguida. Mas vamos ver se Deus cumpriu o que tinha dito a Zacarias. Em Lucas 1, os versículos 24 a 25. Aqui o anjo, quando ele falou isso, ele não disse quanto tempo, né? Ele disse que ele ia ter um filho. Mas nós vemos aqui no versículo 24 então. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Deus cumpriu o que prometeu? Ele enviou João. Ele fez uma mulher estéril e velha ter um filho? Fez. Ele prometeu. Embora pareça impossível as promessas de Deus se cumprirem muitas vezes, ainda assim elas vão se cumprir, porque aquele que prometeu tem poder e é fiel para cumprir. E qual foi a reação de Isabel, segundo esse texto aqui, quando ela ficou grávida? Um detalhe importante, tá? Ela não sabia que ia ficar grávida. Zacarias não conseguiu contar para ela isso, porque o anjo deixou ele mudo. Por que o anjo deixou ele mudo? Porque ele duvidou do anjo, da promessa de Deus, na verdade. E o anjo falou: já que você duvidou, então você vai ficar mudo até que seu filho nasça. Então ele não pôde contar para ela. Então ela engravidou e ela percebeu o quê? Que ela teve muita sorte, isso? Não, o que ela reconheceu? Com certeza, isso é obra de quem? De Deus. Ela diz ali, isto é obra do Senhor. Então ela reconheceu que esse milagre era uma obra de Deus.
E depois de tantos anos de espera, e para nós aqui, depois de 31 semanas de espera, finalmente Deus começou a cumprir as suas promessas quanto ao libertador, enviando o mensageiro. Agora nós vamos ver o libertador que será revelado nos versículos 26 a 31. No sexto mês do quê? Sempre que a gente tiver dúvida, quando começa a ler um texto assim, tenta ler o texto anterior. Ele diz que no quinto mês, 5 meses ela ficou em casa, Isabel. E aqui o texto não é um outro capítulo da novela, continua. No sexto mês de gravidez dela, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Ué, o que ele foi fazer lá? E ele foi a uma virgem, prometida em casamento a certo homem, um Zé Ninguém, chamado José. Descendente de quem? Descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou muito feliz com isso. Ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Maria, pessoal, foi escolhida para ser a mãe do libertador. Qual seria o nome desse libertador? Jesus. E aqui mais uma vez, amarelo. Jesus. Esse seria o nome do libertador. O nome humano dele. E sabem o que é incrível? Sabem o que significa Jesus? Yahvé é salvação. É isso que significa Jesus. O próprio Yahvé iria cumprir as suas promessas quanto ao libertador. O próprio Yahvé seria a salvação a todo mundo. Vamos ver, o anjo Gabriel continuou falando sobre esse menino, essa criança chamada Jesus, o libertador. Vamos ver o que ele falou, versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. O filho de Maria, ele seria também o filho de quem? Conforme o texto aqui? Filho do Altíssimo. O filho de Maria também seria filho do Altíssimo. E 600 anos antes desse acontecimento que a gente está vendo agora, um profeta de Deus falou sobre este filho. Esse profeta foi Isaías. E sabiam que ele registrou o que ele falou? E a gente pode ter alcance a esse registro no capítulo 9 do livro de Isaías. Volte ao Antigo Testamento. Primeiro livro de profeta. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, nós vamos ler os versículos 6 a 7. O voluntário pode ler, por favor? Porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Nós vemos aqui que esse menino, olhando para essa profecia, ele seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O Filho de Deus, esse menino, que é Jesus, ele é chamado na Bíblia de diversas formas. Mas o seu nome humano é Jesus. E no nosso terceiro estudo nós vimos uma coisa, um aspecto em relação a Deus, conhecido como Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas três pessoas que fazem parte de um único Deus. Esse menino, Jesus, ele seria Deus, mas o Deus Filho. Esse seria o libertador. Deus Filho foi enviado. E Deus, a gente já viu que ele não tem um corpo físico. Nenhum deles teve um corpo físico até esse momento. A partir de agora, algo incrível ia acontecer. Deus Filho teria um corpo humano. Ele seria um homem, como nós, mesmo sendo Deus. Ele seria Deus em um corpo humano, sendo totalmente homem e totalmente Deus. Vamos ver mais o que o anjo falou sobre ele. Os versículos 32 a 33, voltando em Lucas. Ele será, retomando então mais uma vez, grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Lembra da profecia de Isaías, no capítulo 9? Dizendo que o menino nasceu, o menino nos foi dado, esse menino será chamado, ele diz, fugiu o primeiro nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E esse menino, ele reinaria para sempre no trono de quem? De Davi. No trono de Davi. Mas como assim ele ia reinar no trono de Davi? Se José era um descendente de Davi. Maria também era descendente de Davi. Então, através de Maria, Jesus receberia a linhagem de Davi. Ele seria um descendente de Davi. E ele reinaria para sempre sobre o trono de Davi. Exatamente como Deus prometeu a ele. Agora, surgiu uma dúvida na mente de Maria quanto a isso. Vamos ler o versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Pessoal, essa pergunta de Maria, ela é perfeitamente compreensível, né? O anjo chega e diz: você vai ter um filho. Ela diz: mas eu nem casei ainda. Como eu vou ter um filho? E ainda mais, nós aqui sabendo que ele será Deus, como eu teria um filho? Vamos ver a resposta do anjo, no versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O anjo Gabriel aqui, ele explicou que Jesus iria nascer sem a participação de quem? De um pai, de um homem. O próprio Espírito Santo ia formar ele na barriga
de Maria sem a participação de qualquer homem. Vocês lembram da promessa de Gênesis 3,15? Que diz que o descendente da mulher e do homem, isso? Não, é dito aqui que porém uma inimizade entre você e a mulher, ele está falando a Satanás, entre a sua descendência, os filhos de Satanás, e percebam, e não o descendente de quem? Dela. Percebam aqui que agora sim faz sentido isso. Como isso ia acontecer? Como essa promessa ia se cumprir? Como é que o descendente da Eva, da mulher, né? Não era Eva, mas da mulher, ia nascer, se não era mencionado o pai aqui, do homem também? E agora nós temos a explicação. Jesus viria ao mundo através da mulher, mas não através de um homem. Não viria por meio de um homem, apenas da mulher. E nós vimos aqui também que ele é chamado de, olhem, voltem no versículo 35. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo e será chamado de Filho de Deus. Pergunto a vocês, o que é ser santo? Se Jesus ele vai ser santo, ao nascer ele será santo, o que significa isso? Ser santo nada mais é simplesmente ser separado do pecado. Como assim separado? Afastado. Essa é a ideia. Está distante do pecado. Não está nem perto do pecado. Ele tem pecado? Não. Ele não está nem perto do pecado. Então Jesus seria o quê? Separado do pecado. Tá, mas como assim? Como Jesus seria separado do pecado? Ele não seria um homem? Seria. Todos os homens não são pecadores? Todos nós somos pecadores. Quem é o pai de todos os homens? Adão. Como nós vimos no estudo aqui já, Adão, ele se tornou um pecador. E por isso, todos os descendentes de Adão se tornaram pecadores. Mas agora com Jesus, a situação é diferente. Porque Deus, ele é perfeito e santo. Ou seja, ele não tem pecado. E o Filho de Deus, que é Jesus, ele seria também perfeito e santo. Jesus não seria um filho de Adão. Jesus seria o filho de Deus. Nós herdamos de Adão o quê? O nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus herdaria do Pai dele, que é Deus, o quê? A sua santidade e perfeição. Por isso que, nascendo o homem, ele seria ainda assim santo, porque o seu pai passaria isso a ele. Vamos ver os versículos 36 a 37. O anjo continua dizendo, Gabriel: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Por quê? Porque ela está no 6º mês de gestação. Versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Gabriel dá uma notícia, 2 notícias inacreditáveis para Maria. A primeira é que ela teria um filho sem participação de um pai. E a segunda é que a parente dela, Isabel, estéril, velha, não só teria um filho, como já estava esperando um filho. No 6º mês, ou seja, já tinha passado a metade do tempo de gestação. Eram primas. Como? Acho que elas eram primas. Sim. O texto não diz, né?
O texto não diz aqui, mas eu tenho essa impressão também. Então, uma mulher, ela não podia ter filhos. A outra não tinha um marido. Mas existe algo impossível para Deus? Não, não existe. O próprio anjo nos está dizendo isso. Deus criou o homem do que mesmo? Do pó. Deus criou o homem do pó. Vocês já viram algo ser criado do pó, que tivesse vida que nem nós? Isso é impossível? Alguém pegar o pó e fazer uma pessoa? Completamente. Mas para Deus não existe impossível. Então aquele que poderia fazer o homem do pó é o mesmo que poderia fazer uma virgem ter um filho. Muitos falsos ensinadores, na verdade, porta-vozes de Satanás, têm dito aí afora que Maria, ela traiu José. E aí ela inventou essa história. Isso é uma grande invenção de Satanás. Deus do impossível fez Maria ter um filho grávida. Agora vamos ver a resposta de Maria a tudo isso, no versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Qual foi a atitude de Maria aqui? Ela confiou. Ela disse assim: sim, claro, eu vou ter filho, sim, e a minha prima já está esperando filho também, claro. Foi isso que ela fez? Não. Eu sou uma serva do Senhor. Se Ele me escolheu para isso, que seja assim. Eu estou esperando o meu teste de gravidez para ver. O que não existia na época. Então, a conclusão do nosso estudo breve de hoje. Nós vimos hoje quem seria o Salvador. E o seu nome é Jesus. O Salvador prometido se chamaria Jesus. Ele foi anunciado no Jardim do Éden. Ele seria um descendente de Davi. Ele seria o libertador. Ele seria Deus Filho. Ele seria Deus em um corpo humano. E ele seria o Filho Santo de Deus. No nosso próximo estudo, nós vamos ver muitas outras coisas que Deus prometeu em relação à vida de Jesus, através dos profetas do Antigo Testamento. Aqui nós começamos a ver as promessas em relação ao próprio Jesus, com Maria, mas nós vamos ver o que foi dito antes aos profetas no nosso próximo estudo, que será, particularmente, eu gosto muito do que a gente vai ver na semana que vem. Então vamos às perguntas de hoje. Que nome Zacarias deveria dar ao seu filho? João. Qual seria a responsabilidade de João? Porta-voz. De quem? E o que ele faria? Prepararia o caminho. Ele ia pegar uma reta escavadeira. E isso? O que era esse caminho? A gente não pode ver de forma literal, não era um caminho, que ele saiu capinando. Era preparar o povo. Ele preparou o ambiente para Jesus chegar. Ainda não, porque João não nasceu ainda, De quem o filho de Maria seria descendente? De Davi. Porque o Salvador teve que nascer da linhagem de Davi. Por que não foi da linhagem de Arão? Por que não foi da linhagem de outro? Porque Deus prometeu a Davi o quê? Que um descendente dele reinaria para sempre no trono dele. Por que o Salvador precisou nascer de uma virgem? Qual promessa? O descendente dela. Mas também por quê? Se ela era virgem, isso significa que ela nunca teve relação com um homem.
Por que precisava nascer de uma mulher sem ter relação com um homem? Para não ter a descendência de Adão, mas ser um descendente, um filho de quem? Um filho diretamente de Deus. Como deveria se chamar o filho de Maria? Jesus. Esse nome precioso. O que significa o nome Jesus? Yahvé é salvação. Yahvé, que é o nome de Deus, ou Jeová, é salvação. Jesus seria mais do que um simples homem? O que ele seria? Ele seria também Deus. E última pergunta: como Jesus poderia nascer sem um pai humano? Sabe o que ele poderia? Porque o pai dele pode tudo. Então, na língua de Moçambique, continua. No dia 6 de dezembro, às 20 horas, se Deus quiser,